Bom dia a todos. É sempre uma felicidade, uma honra estar aqui com vocês, aprendendo e no esforço contínuo do entendimento e prática do Espiritismo, como o Allan Kardec nos ensinou, da codificação, como revivendo o cristianismo. É uma honra para mim estar aqui apresentando o nosso amigo Alejandro Vera, que está pela segunda vez conosco aqui em Campo Grande, no ciclo de palestras. Ele vai nos apresentar então essa palestra, o magnetismo e a medicina. Ele é médico formado na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é psiquiatra e trabalhador do movimento espírita, principalmente na Associação Médico Espírita do Brasil e da Associação Médico Espírita de Osasco, onde ele preside, não é isso? Então eu não vou me estender muito nas apresentações, eu vou deixar vocês que estão nos escutando pela internet e que estão aqui presentes, direto com o nosso palestrante, que não deixa de ser um presente a tua presença aqui conosco, nos instruindo, nos alertando para esse tema tão importante. Muito obrigado, Alejandro. Pessoal, muito bom dia. Bom dia. Primeiramente quero agradecer a presença de cada um de vocês, o convite para estar nessa casa da segunda vez, abordando um tema que é tão interessante, faz parte do nosso dia a dia, dentro da casa espírita, que conhecemos bem através da aplicação dos passes magnéticos, seja como passista, como trabalhador atuante nas casas espíritas, ou seja como assistido mesmo, em que todos nós vamos nos favorecendo dessa terapêutica em que Leon Denis chamava da medicina dos humildes, no qual a maior técnica envolvida é a energia, é o amor, é o desejo e a vontade de querer auxiliar ao próximo. E baseei esta palestra, ou esta apresentação do dia de hoje, num dos capítulos de uma obra que foi publicada pela Associação Médico Espírita do Brasil, que se chama Saúde Integral, uma interação entre ciência e espiritualidade, referente a um dos congressos nacionais da AME Brasil, que foi realizado no ano de 2013. E uma das palestras que foi proferida foi justamente desse tema, magnetismo e medicina, buscando realizar um resgate histórico, entendendo como que surge, inclusive, esse termo do magnetismo, quais são suas bases científicas e como que ele, a partir de determinado momento, faz parte do dia a dia dos trabalhos da casa espírita, como já citei. E fazendo um resgate das questões históricas que dizem respeito ao magnetismo, é impossível não citar Franz Anton Mesmer, que é um médico que nasceu numa região hoje que está incorporada à Alemanha, nascido no ano de 1734 e desencarnado no ano de 1815, ou seja, uma época anterior à codificação da doutrina espírita e tudo aquilo que o Espiritismo nos traz em termos de, inclusive, de conhecimento dos fluidos, da aplicabilidade dos passes e do fluido cósmico universal. Franz Anton Mesmer, que era médico, numa época muito difícil, em que os instrumentos terapêuticos que nós tínhamos em mãos eram muito rudimentares, talvez avançados para a época, para o entendimento que existia, mas que por vezes causavam muito mais prejuízos, levando inclusive o indivíduo à morte, do que o auxiliava nas questões de saúde. Então tínhamos, por exemplo, os chamados vomitórios, ou seja, substâncias que provocavam vômitos nos pacientes, porque dessa forma se pensava que eliminando certas mazelas os pacientes melhorariam. Outras substâncias que causassem diarreia e assim por diante. Quer dizer, eram muito rústicos os métodos terapêuticos. E naquele momento, Mesmer surge com uma outra terapêutica que ele vai chamar de magnetismo animal. Como surge o magnetismo animal dentro daquele contexto dessas terapêuticas rudimentares que existiam na época relacionadas à medicina? Lembramos que existia a chamada teoria mecanicista, que é dentro de um olhar muito mais reducionista, olhar materialista, em que as pessoas deslocaram o seu olhar em relação às forças que existiam, como luz, a eletricidade e o próprio magnetismo, compreendendo, fazendo parte dos metais, como matérias sólidas, ou seja, essas forças eram matérias sólidas. Essa era a teoria mecanicista da época e que acabava
trazendo esses conceitos para essas questões dessas forças, que hoje nós temos uma outra ideia. Mesmer busca levar um outro entendimento para essas forças. O que Mesmer nos diz? Que essas forças seriam ondas, seriam vibrações de um elemento primordial. E que elemento primordial é esse? Mesmer nos traz o termo fluido cósmico universal. Então vejam que interessante, nessa visão histórica, entender que Mesmer nos traz o termo fluido cósmico universal, mesmo antes que Kardec, mesmo antes que a codificação. Talvez intuitivamente. E já colocando como um elemento primordial, do qual provém essas forças que vão sofrendo modificações, transformações. E a modificação desse fluido faz com que hajam, por exemplo, as ondas, as vibrações, relacionadas às características da luz, da eletricidade e do magnetismo. A partir disso, ele nos traz o conceito do magnetismo animal referente a esse magnetismo que existe em todo e qualquer ser humano. E o que ele fala do magnetismo animal? Que seria um meio de comunicação entre a vontade do magnetizador e o paciente. Um estado de vibração do fluido cósmico universal. Interessante que, ele fazendo referências ao magnetismo animal, como sendo essa modificação do fluido cósmico universal, que faz parte de todo e qualquer ser humano, ele entende que nós temos, ou nós podemos, doar algo na direção do outro, que nos busca em sofrimento. Mas não é apenas uma doação, ou seja, transfiro o que eu tenho para o outro. Existe um estado dinâmico, que nós vamos ver um pouco mais para frente, que é contínuo, que faz parte dessa troca de fluidos, essa troca energética. Então, essa ideia que Mesmer nos traz na época em relação ao magnetismo animal, buscando outro olhar terapêutico perante aquelas ferramentas tão rudimentares que existiam na época. Ele é ridicularizado, ele não é aceito, ele chega a levar esse entendimento, inclusive para a Academia Nacional Francesa, no qual diversos cientistas, muitos médicos assistem a sua palestra, mas mais uma vez é ridicularizado, embora alguns se interessassem e buscassem fazer aquilo que Mesmer fazia com seus pacientes, pelas curas que eram extraordinárias. Inclusive existe uma obra lançada por um autor de São Paulo, chamado Paulo Henrique de Figueiredo, em que ele faz um resgate histórico de uma série de textos de Mesmer e os textos perdidos, mais ou menos esse é o título da obra. Quem puder entrar em contato com ela e adquirir, vale muito a pena para aqueles que vão se aprofundando no estudo do Espiritismo. E existem uns relatos da época de como que as curas iam se realizando. Se nós tínhamos chamados vomitórios ou outras substâncias que causavam mais prejuízos que benefícios, e Mesmer, através da técnica e da aplicabilidade do magnetismo animal, ele leva o paciente sem sofrimentos a uma cura, a uma melhora significativa dessa doença, e claro que isso começa a chamar muito a atenção daqueles que rodeavam, mesmo que não concordassem. E a ciência caminha com essas dificuldades. Só um adendo, eu lembro de William Crookes, um grande pesquisador, um cientista importante inglês, que vai trabalhar mais à frente com a materialização de espíritos, o espírito de Katie King. Ele faz uma apresentação em uma universidade britânica, no qual ele faz a materialização do espírito de Katie King, e a resposta que ele recebe daqueles cientistas que estavam observando tudo é a seguinte: nós vimos a materialização, mas continuamos sem acreditar. E todos tiveram a oportunidade de pegar no espírito, de ver como o processo de materialização ocorreu. Então, por vezes, nós vamos sedimentando a questão da ciência muito mais em preconceitos, em dogmas, e mesmo vendo, não queremos acreditar. E é mais ou menos o que acontece nessa época com Franz Mesmer, que vai trazendo a terapêutica, vai tratando tudo de uma forma muito lógica, racional, vai explicando como a coisa se dava, mas muitos não queriam acreditar. E aqueles que acreditavam iam se aproximando com muitas dificuldades. E alguns deles que quiseram aplicar o chamado magnetismo animal não tinham sucesso. E chegavam até Mesmer e questionavam:
por que eu não consigo auxiliar o paciente através da aplicabilidade do magnetismo animal? E o que ele dizia? Vocês não conseguem porque vocês não têm amor. É o termo que ele utiliza nos seus textos. Que essa vontade enérgica, esse desejo de poder auxiliar ao próximo. Portanto, ele fazia com amor, no intuito de poder auxiliar no processo de cura. Mostrando que não basta só a técnica, não basta só esse fluido magnético. O que nós necessitamos é mobilizar essas energias, esses fluidos que residem em nós mesmos na direção daquele que nos busca. E dando continuidade, qual a relação que existe entre o magnetismo animal e o espiritismo? Isso é fundamental, para que nós possamos ampliar o nosso olhar sobre as questões de saúde. Kardec nos coloca que o espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos. São relatos escritos que estão na Revista Espírita, na sua primeira edição do ano de 1858. E ele continua naquela primeira frase: considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si, daí os laços íntimos existentes entre uma e outra. Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, quer como meio de cura, entendendo que ele nasce dessa forma, no seu entendimento técnico, o Mesmer, quer como causa primeira de uma porção de coisas. Porque à medida que vão se aprofundando os estudos e o entendimento em relação ao magnetismo, percebe-se que o magnetismo explica uma série de fenômenos. E Kardec continua um pouco mais adiante, dizendo que o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Vejam só. E o rápido progresso desta última doutrina, ou seja, do espiritismo, se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira. A vulgarização do magnetismo, do seu entendimento. Entendendo que lá atrás, no seu início, quando o Mesmer nos traz o conceito do magnetismo animal, sofre inúmeros preconceitos, como por vezes todo início, como eu coloquei, as questões científicas, que vão sofrendo críticas profundas, mas que uma vez vulgarizadas, as pessoas vão compreendendo melhor. Isso vai abrindo caminho para o entendimento e para a codificação do espiritismo. Isso Kardec nos coloca. Dos fenômenos magnéticos, continua Kardec, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, não há mais que um passo. Tal é a sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Ou seja, é impossível falar do espiritismo se não falarmos e se não estudarmos o que é o magnetismo. Pela série de fenômenos que o magnetismo nos leva a compreender. O magnetismo que no seu início, como disse, ele vai auxiliar nesses processos de cura, nos auxilia na explicação de uma série de fenômenos, entre eles, como é colocado aqui, com o sonambulismo. E muitos dos seus seguidores mais fiéis, vão aprofundando o estudo do magnetismo, com um barão chamado Barão de Puisseguer, que vai dar origem, vai dar base para aquilo que hoje nós conhecemos como hipnose. Então, inclusive os fenômenos de hipnose vão se explicando pelo entendimento do magnetismo. Portanto, temos duas ciências que vão se ligando por laços íntimos. Em outros trechos, em diversos trechos, aliás, da codificação, Kardec chama o magnetismo e o espiritismo como ciências irmãs, e que, portanto, não é possível falar de um sem citar o outro. Mas por que, mesmo aprofundando, estudando toda a codificação, não só o chamado Pentateuco Espírita, mas toda a coleção da Revista Espírita, embora vá citando o magnetismo, não existem estudos muito específicos? Porque Kardec também nos colocava que, pela vulgarização dessas ideias da época, o magnetismo era muito bem conhecido, que não haveria necessidade de publicar novas obras relacionadas ao magnetismo. Se é um conhecimento já que é de interesse na época de muitas pessoas e já estava ao alcance de muitas pessoas, não haveria necessidade de aprofundar mais ainda. O que ele coloca ainda é que, sendo ciências irmãs, tanto o magnetismo quanto o espiritismo, o próprio magnetismo serviria de base para o entendimento, inclusive da homeopatia. Depois, mais adiante, a gente vai ver um pouquinho disso. Então, veja a importância do entendimento de um e outro, em especial do magnetismo, que vai nos servir de base para isso. Temos ainda
no Livro dos Espíritos, dando continuidade a essa relação íntima que existe entre um e outro, na questão 388, em que os Espíritos respondem a Kardec que entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Colocando que dentro da relação com os seres pensantes, entre os seres humanos, o que nos liga é o tal do magnetismo, de uma maneira que ainda desconhecemos. Porque embora Mesmer tenha lançado as primeiras sementes do magnetismo, entendendo que eu posso doar do meu magnetismo animal, do meu fluido na direção do outro, para poder auxiliar no seu processo de cura, é claro que ainda existia uma série de lacunas que de alguma maneira o Espiritismo nos esclarece, mostrando essa relação íntima que existe entre todos nós seres pensantes, como colocam os Espíritos. Então, dessa forma, o passe curativo não é uma simples transmissão de substância, dentro dessa visão mecanicista que existia na época, mais reducionista. Apenas transfiro para o outro aquilo que eu quero, que é uma visão materialista. Mas sim é uma ação dinâmica do organismo saudável do magnetizador em sintonia com o doente, acelerando o ciclo natural da causa. O que nos leva a pensar como que esses fenômenos vão ocorrendo durante aquilo que nós realizamos nas casas espíritas, através do passe magnético. Através do magnetizador, através do passista, do trabalhador da casa, que naquele momento, dinamizando esses fluidos, essas energias, vai doar para o assistido, para aquele que busca a casa espírita em tratamento. Mas sendo um processo dinâmico, precisamos entender que existe uma troca. O intuito, obviamente, hoje não é aprofundar a questão do passe, mas é importante entender que aquele que se coloca à disposição para auxiliar como trabalhador, como passista, ele precisa, pelo menos no dia, estar bem preparado, ele precisa estar minimamente harmonizado, justamente para que esses fluidos possam atuar de forma mais dinâmica, para que eles possam serem aproveitados pela espiritualidade, que também faz parte daquele conjunto, daquele espaço terapêutico, no intuito de poder acelerar os processos de cura daqueles que nos buscam. Ao mesmo tempo, se porventura não estivermos tão bem, existem relatos de que o assistido acaba auxiliando o passista nessa ação dinâmica. Eu não estou bem e eu acabo recebendo de alguma forma um passe daquele que está sentado à minha frente. É muito dinâmico, essas energias vão dinamizando esses fluidos todos. Então eu acabo aproveitando todos os fluidos que existem naquele espaço e eu também acabo me beneficiando. Então, para mostrar que não é uma ação mecânica de doação daquele que está se colocando à disposição para dar e daquele que está para receber. E que o quanto que nos leva também a pensar na necessidade de estarmos todos alinhados. Estar sentado como assistido, sem me ligar ao alto, sem buscar a oração como um recurso também terapêutico, de harmonização, estar disposto a receber, é claro que acaba bloqueando e dispersando aqueles fluidos que poderiam estar me auxiliando. Então é essa relação que existe entre um e o outro, entre os seres pensantes, e que possibilita essa troca que é tão rica. E relacionado ao fluido cósmico universal, entendendo como essa matéria elementar primitiva, a Gênese, no seu capítulo 14, dos fluidos, nos traz uma série de estudos que são muito interessantes. A Gênese, que este ano está comemorando aí 150 anos da sua primeira edição, que nos traz Kardec, que como ficou demonstrado, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Lembrando que intuitivamente Mesmer, antes mesmo da codificação, já trazia esse termo, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Vamos lembrar também no Livro dos Espíritos da chamada Trindade Universal, no qual os Espíritos colocam Deus, Espírito e Matéria. Lembrando que matéria, como nós a concebemos, como nós a entendemos, tudo provém dessa matéria elementar primitiva chamada fluido cósmico universal. Deus, obviamente que não, ele é o causador, ou seja,
Ele que cria inclusive as próprias causas, o fluido cósmico universal, os espíritos, talvez de uma outra substância que nós desconhecemos por completo, e todo o resto, tudo, absolutamente tudo que nós conhecemos, conforme aquilo que nos é trazido no livro dos Espíritos, provém das modificações e transformações do fluido cósmico universal. E ele continua na Gênese. Como princípio elementar universal, apresenta dois estados distintos, o chamado eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o estado normal primitivo, e o da materialização ou ponderabilidade, que de alguma sorte é consecutivo. Ou seja, ele falando do fluido cósmico universal, neste caso, ele vai nos colocando que esse fluido sofrendo inúmeras transformações, e a partir disso onde são criados os inúmeros corpos e tudo que nós conhecemos na natureza, ele vai sofrendo desde esse estado de eterização, da sutileza desse fluido, que é o seu estado elementar, até o outro extremo, no qual nós vamos ter o quê? A materialização e a ponderabilidade. Dentro desses dois extremos, existe todo um espectro. Existe uma variação enorme de transformação do fluido cósmico universal. E é o que ele nos diz aqui também, que o seu ponto intermediário dentro dessa escala, dentro daquilo que é mais etéreo, que é mais sutil, até da ponderabilidade ou da materialização, é o da transformação do fluido em matéria tangível, aquilo que nós conhecemos, que conseguimos tocar. Mas aí ainda não há transformação brusca. Não é que uma coisa passa, o fluido cósmico universal sofre uma modificação brusca de um para o outro. Existe entre tudo aquilo que vai sendo transformado sutilezas, tudo muito dinâmico, porque pode considerar-se, continua Kardec, os fluidos imponderáveis como termo entre esses dois estados. Ou seja, temos os extremos, no meio inúmeras transformações que os fluidos vão sofrendo, e um ponto intermediário seria a chamada matéria tangível, mostrando que tudo aquilo que provém dessa matéria elementar primitiva sofre essas transformações que vão desde aquilo que nós conhecemos de forma mais tangível até o chamado fluido magnético, magnetismo animal, esses fluidos que são doados. Provém do mesmo lugar, provém da mesma matéria elementar primitiva, fluido cósmico universal. Mas como entenderia o magnetismo animal segundo a óptica do Espiritismo? E não com os conceitos iniciais que nos traz Mesmer quando ele cunha o termo magnetismo animal. Leon Denis, no livro No Invisível, uma outra obra fantástica, nos fala que o magnetismo animal é um poder que desata os laços constritores da alma, ou seja, os laços que nos constringem, que nos constrangem. Ele vai desatar, vai desamarrar e descerra, ou seja, abre as portas do mundo invisível. O magnetismo animal, esse fluido, ele nos auxilia a desatar esses laços, a desamarrar esses laços e, por consequência, acaba também abrindo as portas do mundo invisível, porque estamos falando de fluidos, estamos falando de uma transformação da matéria ou do fluido cósmico universal, que é muito mais sutil. Continua Leon Denis. É uma força que em nós dormita, ou seja, que dorme em nós, e que utilizada, valorizada por uma preparação gradual, por uma vontade enérgica e persistente, nos desprende do pesadume carnal, ou seja, do peso da carne, do corpo físico, e nos emancipa, nos liberta das leis do tempo e do espaço. Nos dá poder sobre a natureza e sobre as criaturas. Essa frase de Leon Denis, fazendo as referências ao magnetismo animal, ela é forte. Num primeiro olhar, mais superficial, sem aprofundamento, parece de um certo exagero. Mas nós vamos lembrar, quando olhamos na direção do Cristo, como aquele que nos serve de maior exemplo da aplicabilidade dessa vontade enérgica que Leon Denis nos coloca, persistente, com amor, fazendo referências àquilo que Mesmer nos colocou. Necessitamos de amor para dinamizar essas energias, deslocadas na direção do outro. Jesus, como maior exemplo, ele operava milagres, entre aspas. Operava curas extraordinárias, que o Espiritismo
nos traz o entendimento dessas chamadas curas milagrosas, que inclusive estão descritas, estão explicadas no livro da Gênesis. Então, é lembrar do Cristo, é lembrar de Jesus, como alguém que tinha vontade enérgica, persistente, desejo ardente por auxiliar o próximo, e como que ele ia se utilizando do magnetismo por conhecer as leis que regem as diversas transformações desse fluido cósmico universal e como aproveitá-las na direção do outro. O dia que nós conseguirmos fazer isso, vamos, como nos diz Leon Denis, ter poder sobre a natureza e sobre as criaturas. Porque vamos desatar esses laços que ainda nos constrangem, que ainda nos prendem ao corpo físico, e porque ainda não temos domínio sobre nós mesmos, seja por ignorância das leis que regem nossas vidas, ou seja porque ainda não conseguimos sequer controlar os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias emoções, do qual por vezes somos, não digo vítimas, mas acabamos nos constrangendo por questões que vão sendo aí construídas ao longo de muito tempo, por ideias cristalizadas, por sentimentos cristalizados há séculos. E é onde o nosso inconsciente ganha força. E temos muitas dificuldades para exercer a vontade sobre nós mesmos. A vontade direcionada daquilo que eu quero para a minha própria transformação. Mas o dia que conseguimos ser senhor de nós mesmos, que conseguimos ter esse entendimento pleno das leis divinas, como Jesus tinha, transformar os nossos pensamentos e as nossas emoções, vamos dominar aquilo que faz parte de nossa existência e que nos rodeia e nos permeia. Ainda em relação à Gênese, que tanto colabora para esse entendimento dos fluidos, pensando nos processos de cura, nos processos que vão ocorrendo naturalmente na casa espírita, o que nos diz Kardec? Que os fluidos atuam sobre o perispírito, e este, ou seja, o perispírito, ao seu turno, reage sobre o organismo material com o qual está em íntimo contato molecular. Então, como bem sabemos, através dos estudos que são realizados constantemente nas casas espíritas, relacionados ao passe, toda a ação magnética, toda a ação fluídica, ela ganha campo de ação, primeiramente sobre o perispírito, que é esse laço semimaterial que liga o espírito ao corpo físico, e daí, entendendo o perispírito como esse modelo de organização biológica, como a matriz que ajuda na organização e na formação do corpo físico, daí esses fluidos, uma vez que incorporados pelo perispírito, por esse laço semifluídico, ele vai alcançando o corpo físico e é onde vão se operando as transformações em nível celular. Então os fluidos alcançam as nossas células, alcançam as moléculas e auxiliam na transformação para que nós possamos alcançar esses processos de cura, esses processos de melhora que nós estamos buscando. Compreendendo-se cura como cuidado, no seu entendimento mais primitivo, e não como cura que se vulgarizou nos dias de hoje, como extirpar a doença, arrancar a doença, como se um outro ou um terceiro tivesse a capacidade para tal. Não, a cura verdadeira ela se dá somente no campo da alma, e ela depende essencialmente de todos nós. Lembrando mais uma vez do Cristo, quando nos disse, foi a tua fé que te curou, não foi Ele que curou. Ele obviamente tinha todos os elementos, compreendia muito bem as leis que regem a nossa existência, e através da sua vontade enérgica, como já coloquei, fornecia ao outro o seu intenso fluido magnético. Mas o que eu faço com aquilo? Estou disposto a receber? Estou preparado para receber? Vou utilizá-lo da melhor forma? Ou vou utilizar apenas uma parte menor daquilo que o outro está me doando? Daí a cura vai depender de nós mesmos. Posso ter uma cura no seu sentido de cuidado físico parcial, mas não tenho uma transformação anímica, uma transformação da alma. E por vezes a doença ela pode retornar, não por castigo, obviamente, mas por necessidade de aprendizado. A doença aí sim vai se mostrando como um caminho de transformação da alma e como o maior caminho de cura da alma que nós temos. Então, nesse entendimento, os fluidos vão atuar sobre o perispírito, e aí, como consequência, vão atuar em níveis moleculares em cada uma de nossas células, recebendo o que de melhor nós estamos doando. E continua, assim tudo se liga, tudo se encadeia no universo.
tudo está submetido à grande e harmônica lei de unidade, desde a materialidade mais compacta até a mais pura espiritualidade. Entendendo que tudo se liga, vamos fazendo referências mais uma vez às transformações diversas que sofre o fluido cósmico universal. Mas como ocorre essa atuação? Eu simplesmente fico de pé à frente daquele que está me buscando na casa espírita, eu como passista, ou eu que vou buscar a ação do passe e fico sentado em posição inerte, sem participar desse processo? Não. Tanto o passista, como já tinha dito no início, quanto o assistido, dentro desse processo dinâmico, eles precisam estar aqui, alinhados, afinados, harmonizados, para que ocorra essa troca. E essa troca vai se dar em especial através do pensamento. Então, não podemos ter duas figuras passivas, pelo contrário, os dois devem estar ativos nesse processo, tanto aquele que doa quanto aquele que recebe. Quem doa deve saber doar, no sentido mais profundo, nas questões morais envolvidas, e aquele que recebe também deve aprender a receber. Muitas pessoas sabem dar, mas não sabem receber, se sentem humilhadas quando recebem. Nós devemos aprender a receber, estamos abertos a isso. Caso contrário, não permitimos com que outros nos auxiliem. E André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele vai falando um pouquinho sobre a questão do pensamento. Na obra toda, na verdade, ele fala muito, mas nesse trecho, o que ele diz? Que o pensamento é a força que, devidamente orientada, no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, ou seja, ele vai falando dessa força direcionada, orientada, na ação do nível das entidades celulares, ou seja, das células, no reino fisiológico. Que reino fisiológico é esse? O nosso corpo físico, composto por bilhões e bilhões de células, ou como nos diz André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, pequenos animalículos, com estruturas mentais rudimentares, ou seja, ele vai colocando que cada uma de nossas células tem uma estrutura mental rudimentar. Então vejam o tamanho da coisa. Se até hoje a ciência ela não consegue trazer um conceito exato do que é a mente, se ela é um produto do cérebro ou se o cérebro é um instrumento de manifestação da mente, o que dizer das estruturas rudimentares, da estrutura mental rudimentar de uma célula? Mas está lá, em Evolução em Dois Mundos, quando ele fala que eles estavam estudando as características rudimentares da mente dentro de uma célula. E continua. Vai-lhes facilitar a migração ou acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação defensiva. O que isso significa? Pensamento é matéria mental. Eu digo que o pensamento, se nós pudéssemos colocar numa equação matemática, seria igual à ideia gerada mais a emoção, o sentimento. Não existe pensamento sem ideia e, obviamente, não existe sentimento sem emoção. É uma conjunção das duas. Eu gero ideia e com ela está permeada de emoção, de sentimento. Seja de amor, de raiva, de ódio, do que seja. Mas ela tem algum sentimento. Sendo força mental, ela se desloca. Ela ganha uma projeção. Vamos formar a chamada atmosfera fluídica. Se ela é bem orientada, naquele momento do passo, daquele que está doando, com vontade enérgica, com desejo de auxiliar, eu estou direcionando meu pensamento na direção do outro, daquele que está vindo buscar. Seja o assistido, que se coloca na posição de quem de fato quer receber, ele vai preparando todo o seu campo mental, os seus pensamentos, para abrir portas ao auxílio. Então, direcionando essa força, vou doando o fluido magnético. Esse fluido ele vai alcançar o perispírito, que é a matriz de formação do corpo físico, e daí ele vai alcançando cada uma das células, dentro do reino fisiológico, que é o corpo físico. Facilitando o quê? A migração, ou vai acelerar a mobilidade, pensando que nosso organismo é extremamente dinâmico, está em movimento o tempo todo. Pensando em movimento, pensando em migração, para preservação ou defesa, que ele coloca aqui. Vamos pensar, por exemplo, no nosso sistema imunológico, nas células de defesa, que estão em constante movimento, para que possam atuar dentro daquilo que nós necessitamos. E continua aí André Luiz. Ou seja, na improvisação de elementos combativos e imunológicos, que vão combater, que vão defender, ou na impugnação dos processos patogênicos, que vão atuar sobre os processos de doença.
com a intervenção da consciência profunda. Por exemplo, tem uma infecção, qualquer lugar que seja, uma infecção bacteriana. Vamos, obviamente, tomar a medicação correta para aquilo, que auxilia na harmonização do corpo físico para combater aquela bactéria. Mas o passe magnético, por aquilo que é trazido, que nos é tão bem explicado, seja lá atrás por Mesmer, seja por Kardec, através da codificação, seja por André Luiz, que complementa esse entendimento, ele vai facilitar a migração das células de defesa. Esse fluido vai permitir com que o nosso sistema imunológico se fortaleça. E a partir disso, essas células vão se deslocando na direção de onde? Da infecção, facilitando o seu combate e a defesa do organismo. Ah, mas tem base científica para isso? Tem. Tem um professor chamado Ricardo Monesi, biomédico, que na Universidade de São Paulo, na USP, ele fez uma pesquisa com camundongos. Por que camundongos? E a aplicação do passe. É simples. Existe efeito placebo com os camundongos? Não. Não existe. Então ele separa dois grupos. Lembrando do efeito placebo, que é da sugestão. Estou lá, vou tomar uma pílula, qualquer que seja, sem uma ação medicamentosa, mas eu me convenço de tal forma que aquilo que vai me ajudar, que de fato me ajuda. É mais ou menos isso. E ele separando dois grupos de camundongo, de um lado, um grupo que vai receber o passe, através da imposição das mãos, de outro lado, um grupo que não recebe o passe. Mas e aí ele prepara duas mãos, duas luvas preenchidas de algodão e duas varas de madeira, em que a pessoa estende essas varas na direção dos camundongos. Ele vai fazer coletas de sangue, antes e depois da aplicabilidade do passe. Aí ele compara as amostras. Dois grupos. Amostras de sangue, antes. Ele vai comparar as células de defesa do sistema imunológico. Mesmo nível, não aconteceu nada. Depois do passe, os camundongos que receberam o passe, os fluidos magnéticos, vão apresentar um acréscimo nas suas células de defesa no seu sistema imunológico, comparado àqueles que não receberam e que mantiveram os níveis celulares da mesma forma, em camundongo, em rato. Houve melhora do sistema imunológico. O Dr. Ricardo Monesi, depois ele vai para a Unifesp e faz um trabalho também de imposição de mãos, junto com pacientes portadores de quadros de ansiedade, pacientes mais idosos, e também dois grupos, um recebendo, o outro não recebendo, e vai perceber que aquele grupo que recebeu, aí sim, ele tem uma resposta imunológica menor, ele tem diminuição dos níveis de estresse. Não é o que de alguma forma vai dizendo André Luiz em Mecanismos da Mediunidade, que esses fluidos vão auxiliando nas questões orgânicas, no reino fisiológico, que ele vai usando aqui de forma poética, em que vai acelerar, vai facilitar a migração das células, a mobilidade, fortalecimento dos elementos combativos, imunológicos, nas questões patogênicas, ou seja, da doença. Então vejam a riqueza daquilo que nós temos e que é feito o tempo todo na casa espírita, em toda reunião pública. Então devemos lançar mão do magnetismo animal, do passe, ou o nome que quisermos dar, como um importante recurso terapêutico, que complementa, não exclui. Não vamos abrir mão dos tratamentos médicos, de qualquer outra terapêutica, somente para nos tratar com os passes. O que precisamos é complementar. E esse complemento que facilita e acelera os processos de cura. Continua assim Kardec na Revista Espírita, agora no ano de 1868, dizendo que trata-se, essa aplicabilidade do fluido magnético, de reparar uma desordem orgânica pela introdução na economia de materiais sãos, substituindo materiais deteriorados, ou seja, a aplicabilidade do passe, os fluidos magnéticos ajudam a substituir uma molécula adoecida, uma célula adoecida, ou que seja, por outro material são. Essa troca vai possibilitar a melhora no corpo físico. Esses materiais podem ser fornecidos, vejam só, pelos medicamentos comuns in natura, ou seja, pelos medicamentos. Então, mais uma vez, Kardec, em 1868, fazendo referências, inclusive às terapêuticas da época, que elas não se excluem, elas se complementam.
e por esses mesmos medicamentos em estado de divisão homeopática. Enfim, pelo fluido magnético, que não é senão matéria espiritualizada. E aqui ele fazendo referência aos medicamentos em estado de divisão homeopática. Lembrando que o pai da homeopatia, o Dr. Samuel Hahnemann, no qual nós temos alguns textos dele no Evangelho segundo o Espiritismo, e que no órgão, que é chamada Bíblia da Homeopatia, ele faz referência a Mesmer e coloca aos médicos que na época eles deveriam seguir também o magnetismo animal, aplicando essa terapêutica dentro da ação homeopática. E dentro de um dado histórico, quando o Brasil, quando o Espiritismo ele vem para o Brasil no final do século XIX, ele vem especialmente, não só através dos intelectuais, mas também através de médicos homeopatas, que vão abrindo o caminho para a vinda do Espiritismo. Os médicos homeopatas, que obviamente conheciam a obra Órgano, de Samuel Hahnemann, vão conhecendo a obra de Kardec e levam a ação do passe para dentro da casa espírita. O passe que hoje nós conhecemos e que é tão vulgarizado em todas as instituições e realizado o tempo todo nas reuniões públicas, ele entra na casa espírita através de médicos homeopatas, justamente pelas orientações que eram realizadas tanto por Samuel Hahnemann quanto por Kardec, quando ele faz ou explora um pouco melhor esse tema em alguns textos, falando que não só o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs, mas a própria homeopatia também se encaixa nisso. A homeopatia que cada vez mais vai apresentando as suas bases científicas dentro de uma outra terapêutica, num outro entendimento que nos traz muitos benefícios. Daí, o espírito Leon Denis, mais uma vez Leon Denis no Invisível, como coloquei lá no início, disse na apresentação que ele coloca o magnetismo como a medicina dos humildes e dos crentes, de quantos sabem amar. Porque é uma terapêutica que está ao alcance de todos nós. Obviamente entender e compreender a técnica, entender o que está por detrás da imposição das mãos, que fluidos são esses, como eles funcionam, obviamente é somar conhecimento e nos auxilia a uma aplicabilidade mais fidedigna dessa técnica, mas o que mais necessitamos é o quê? É do sentimento, é do amor, é daquela vontade enérgica, persistente, de um bom direcionamento de nossos pensamentos. Quantos relatos não temos? Por vezes a mãe com seu filho em febre, de madrugada, sem medicação. Como abaixo a febre do meu filho? Faz uma oração, estende a mão, coloca a mão na testa. Depois de um tempo, abaixa a febre. O que é isso? São os fluidos magnéticos. Por vezes a mãe até desconhece que isso existe. Até desconhece que existe, inclusive, um processo científico envolvido atrás dessas coisas, mas que faz parte do nosso dia a dia. O que ela colocou lá de diferente? Numa intensidade muito maior. Amor, o carinho pelo seu filho, de estender a mão, de colocar a mão nele e fazer uma verdadeira transfusão energética que vai auxiliá-lo para que ele possa, dentro daquilo que ele pode apresentar, ganhar forças e combater um quadro infeccioso, combater aquela febre que está constrangendo, qualquer tipo de infecção. Então isso está ao nosso alcance o tempo todo. É só transformar, é só buscar aprofundar as questões de nossos sentimentos, de nosso amor, das nossas emoções. Quando estendo na direção do outro, alcançamos verdadeiros milagres, por vezes por desconhecer o que vai se passando em termos teóricos e técnicos, mas o que mais importa é o sentimento que nós colocamos nisso. E como já citei algumas vezes durante esta fala, o Cristo é o nosso maior exemplo, disparado o nosso maior exemplo, nosso guia e modelo, como é colocado, como alguém que nos coloca, ou vai se colocando, e é o único título que aceita como mestre, por tudo aquilo que ele pode nos ensinar. Existem os momentos em que ele diz: eu e o Pai somos um, não porque Jesus é a encarnação do próprio Deus, mas porque alcançando a perfeição que nós ainda não compreendemos, ele consegue colocar em prática tudo aquilo que entende em relação às leis divinas e vai se tornando espelho da própria divindade, e naquele momento vai nos dando inúmeros exemplos
de como nós podemos utilizar os recursos da natureza, com passagens belíssimas. Desde o momento em que ele questiona para aqueles que o buscavam: o que queres que eu faça por ti? E nós sabemos bem que Jesus sabia o que as pessoas queriam. Teoricamente não necessitaria perguntar, mas o questionamento é para que aquela pessoa que pedisse também pudesse refletir naquilo que ele verdadeiramente necessitava. Os exemplos do cego de Jericó: o que queres que eu faça? O que queres que eu te faça? Eu quero ver, mas quero ver em que sentido? Essa é a questão. Eu quero ver fisicamente ou espiritualmente falando. Jesus leva as pessoas a esse questionamento. Passagens simbólicas e belíssimas, como a mulher que sofre de hemorragia, uma pequena multidão. Jesus para: alguém me tocou. E ingenuamente os apóstolos dizem: mestre, muitas pessoas ao teu redor, muitas estão te tocando. Ele provoca a reflexão. Muitos me tocam, mas essa daqui, alguém me tocou de forma diferente. E esse que é a mulher com hemorragia, que toca com fé, com vontade. Lembrando que Santo Agostinho nos diz em relação à fé: a fé busca, o intelecto encontra. Então, quando alimentamos a nossa fé, nós estamos buscando. O entendimento faz com que nós entendamos esse processo de busca. E nos diz ainda Jesus nessa passagem: alguém me tocou de forma diferente, porque saiu virtude de mim. Virtude, que é um termo que em grego significa força. Sai força de mim. Então ele percebe que algo saiu dele, entendendo toda a sua capacidade magnética, desse magnetismo animal, desses fluidos que ele sabia manipular também. E ele percebe que algo saiu dele. Ou seja, quando nós buscamos, nós também provocamos uma ação na direção do outro. Nós podemos retirar, entre aspas, algo do outro, no melhor sentido. Utilizar desses recursos que o outro também pode nos oferecer. Jesus estava sempre disposto a doar, sempre disposto a auxiliar, dirigindo bem os seus pensamentos, as suas emoções e os seus sentimentos. Desde que eu esteja disposto a buscar, eu alcanço. Todos nós alcançamos. Então, estejamos sempre dispostos a buscar e a doar. Possamos sempre criar relações afetivas, empáticas, de muito carinho, de muito amor, de muito respeito. Porque o que nós necessitamos hoje é dessa troca. Olhar uns aos outros, entender a dor que toca o outro, entender e compreender a minha própria dor, para que em conjunto nós possamos caminhar. Lembrando que nos diz Emmanuel que a evolução ela é coletiva, ela se dá no conjunto. Evoluímos enquanto grupo, mas o esforço é individual. Cada um vai se esforçando, vai buscando, alimentando a sua própria fé, vamos aprendendo, vamos ampliando cada vez mais a nossa inteligência, entendendo os mais diversos recursos que fazem parte de nossa existência, de nossa vida, essas leis naturais, leis divinas, e a partir disso conseguiremos alcançar aquilo que Jesus nos diz e nos coloca como propósito de existência, que é a evolução. Nos colocando: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Ou seja, Ele sabe onde nós vamos chegar. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido minimamente esclarecedor um pouco daquilo que nós comentamos hoje, dada a complexidade do tema, que envolve o magnetismo, que envolve a posição de mãos, que envolve os passes e tudo aquilo que o permeia. Um grande abraço. Em nome do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, nós agradecemos ao Dr. Alejandro Vera por essa belíssima explanação, fazendo a gente caminhar no tempo, vendo aí a trajetória do magnetismo, a relação com a medicina e com a doutrina espírita. E vou dar um exemplo aqui para ilustrar tudo que ele falou, de uma parente minha que teve um câncer, e teve que fazer um tratamento muito forte,
Em paralelo, ela fazia também tratamento com passe. E no tratamento quimioterápico era esperado que a imunidade baixasse. E a imunidade dela nunca baixou. E os médicos ficaram muito surpresos, né, e tentavam entender, né? E eu falava para ela, que você não fala para ele que você está fazendo tratamento de espírito. Mas aí ela, com receio do preconceito, preferia não falar. Então isso é uma realidade no nosso dia a dia. E aqui ficou muito claro para a gente toda essa trajetória de esclarecimento que vem gradativo na medida do nosso amadurecimento, da gente abrir a mente, abrir o coração para aceitar essa realidade. E a partir desse entendimento a gente se esforçar para colocar em prática. E é no dia a dia. A gente tem exemplos aí de Dr. Bezerra de Menezes, que curava com abraço. É o abraço que cura. Dr. Eurípides Barçanufo, que também curava. Chico Xavier. Já contamos aqui a história que o Dr. Bezerra aparecia para ele, no caso apareceu para ele e falou: trate a ferida com as suas lágrimas. E ele curou. Então, o Dr. Alejandro deixou bem explícito aqui a importância do sentimento do amor. Quando a gente ama, quando a gente coloca essa energia vigorosa que todos nós temos a serviço do alto, quando a gente coloca a serviço do alto, acontece aquilo que às vezes se chama de milagres. A gente pode fazer isso. E é no dia a dia, é no sorriso, no abraço, no aperto de mão, numa palavra amiga, no ouvido amigo. O que a gente está fazendo no dia a dia? Controlando o pensamento e até para nós mesmos. Se a gente for fazer as nossas atividades diárias consciente dessa realidade do magnetismo, do fluido universal, a gente vai ter mais disciplina nas realizações daquilo que a gente faz no dia a dia. De estar sempre numa sintonia boa, fazendo com alegria. Se vai varrer o chão, você fazer com uma vibração boa, né? Não ficar ali brigando com a vassoura, reclamando. Você vai fazer um alimento, colocar toda a sua vibração de bom sentimento ali, para que aquele alimento seja útil para quem comer. Você vai fazer uma tarefa numa indústria, num local de trabalho, num atendimento médico, num atendimento dentro das profissões de cada um, colocar o seu melhor sentimento ali. Essa palestra nos ajuda muito a refletir sobre isso. Como eu estou interferindo no dia a dia, fazendo uso desse conhecimento. Como eu estou contribuindo, canalizando esse fluido universal de forma positiva para as pessoas do meu convívio. Dentro do lar, no ambiente de trabalho, no meio social, dentro da casa espírita. Na hora de aplicar o passe, a gente que aplica a passe está preparado, controlar o pensamento, controlar o sentimento, controlar o que come materialmente, se alimentar de alimentos sutis, menos pesados, menos agressivos para a natureza. A gente realmente ter essa responsabilidade, esse comprometimento com o alto, para servir. E hoje aqui nós tivemos uma grande aula, um grande ensinamento para a gente refletir, né, e chegar no nosso maior exemplo, como a doutora Leandro encerrou a palestra, nosso Senhor Jesus Cristo, que com toda didática, com a pedagogia do amor, deixou esse exemplo vivo até hoje para nós todos. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, dizia Jesus. Nós podemos fazer. Nós podemos fazer bom uso dessa energia, dessa vibração e contribuir para o bem daqueles que convivem conosco. Podemos também fazer o mal.
a escolha é nossa. Mas a responsabilidade pelas consequências também é nossa. Então que a gente faça bom uso. Muito obrigado. Realmente, de coração, muito esclarecedor, né? Com fatos históricos, com cientistas que vêm ao longo do tempo desenvolvendo, e que a gente reflita profundamente como nós estamos usando esse entendimento que nos é proporcionado em exposições como essa. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer o nosso agradecimento ao Alto, a doutora Eurípides Barçanufo, que é o patrono dessa casa, a doutor Bezerra de Menezes, Chico Xavier e toda a equipe espiritual que aqui se empenha para servir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nos proporcionou esse momento de muita elucidação, que nos fez elevar a nossa vibração e durante a palestra receber esses ensinamentos, mas também esse tratamento que foi dado para cada um que aqui está. Tratamento de preparo para sairmos daqui e nos dedicarmos a expandir esse conhecimento pelo exemplo, pelo comportamento do dia a dia, colocando em prática o bom uso do fluido universal, colocando em prática o bom uso do nosso sentimento, colocando o nosso amor em tudo que fazemos. Que nós consigamos, pelo amor, mudar inicialmente a nós mesmos, nos tornando uma pessoa melhor, e a partir daí mudar aqueles que convivem conosco, que nos observam, que estão ali em busca de algo que nós podemos contribuir e dar. Muito obrigado, que Deus abençoe a doutora Alejandro Vera, abençoe a equipe espiritual que o acompanha, abençoe as demais palestras que ele vai fazer aqui em Campo Grande, que ele retorne sempre trazendo essas mensagens de esclarecimento e de estímulo para todos nós. Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Agora, para finalização, a Débora vai ler a mensagem que ela recebeu na psicografia. Bom dia a todos. O desencadear da obra de Deus é perfeito. Muitas vezes pensamos o contrário, pois em nosso entendimento limitado, percebemos uma enfermidade como falha, uma tempestade como uma anomalia. Porém, a onisciência, que é o Criador, tudo é natural e tudo acontece de acordo com a sua lei. Aquilo que percebemos como falhas ou anomalias são lições que ainda precisamos para diminuir cada vez mais as oscilações de nossa fé e a indisciplina em aplicar e vivenciar as leis divinas. Sabemos que mesmo o que, à primeira vista, rotulamos de desarmônico, é da vontade sublime e justa de Deus. Nossos corações podem, com mais facilidade, se acalmar e sentir as vibrações de amor que o universo nos envia. Imersos nessas energias de luz, as dificuldades passarão e não serão mais dores, serão aprendizado, mais um degrau na escala de evolução do espírito. Que nos apoiando sempre nos ensinamentos do Mestre, possamos ter discernimento e fé, alegria de viver e progredir, levando pelo exemplo a mensagem da fraternidade e do amor universal.